Fala galera, aqui é o Romualdo e você tá no TV Porreta, onde aqui a saudade não é fraqueza, é resistência cultural. Hoje é dia de túnel do tempo e a gente vai viajar lá pra 1953, o ano em que o cinema brasileiro deu um passo ousado e encantador. Nós vamos falar do primeiro filme do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele que colocou o Saci Pererê pela primeira vez nas telonas. Preparados? Então segura o pito do Visconde, que depois da vinheta a gente volta. O Saci é um filme brasileiro de 1953 que foi dirigido por então jovem Rodolfo Nani, né, que na época tinha só 27 aninhos quando se meteu nessa empreitada, e hoje em dia o cara é centenário, ele tem 100 anos de idade. Meu Deus! O filme tem apenas 1 hora e 5 minutinhos de duração, ele foi gravado em preto e branco e marcou história como a primeira produção infantil relevante do cinema brasileiro. E isso é um feito em tanto para um Brasil que estava tentando ganhar seu espaço aí no cinema, com tanto produto vindo de fora, né, tava tentando criar a tua identidade no cinema nacional. E se você tiver curiosidade e quiser assistir o filme O Saci, ele tá disponível na íntegra no YouTube, tanto na versão original em preto e branco, quanto numa versão colorida por inteligência artificial. E eu vou deixar os dois links na descrição desse vídeo. E esse filme, ele adapta fielmente o livro O Saci, né, escrito pelo Monteiro Lobato, lá por volta de 1921, se eu não me engano. E na trama, o Pedrinho decide capturar um Saci, e para isso ele vai lá pro Capoeirão dos Tucanos, que é uma mata virgem que fica em volta do sítio do Pica-Pau Amarelo. E enquanto o Pedrinho tá nessa empreitada, a Narizinha acaba sendo pega enfeitiçada pela Cuca, e esse feitiço só pode ser desfeito até o amanhecer do dia. O mais interessante é que, apesar de ser um filme infantil, a abordagem é séria e inteligente. O diretor não trata a criança como um ser bobinho, ele trata a criança como um espectador esperto. E a linguagem é direta, é realista, com um jeitão de aventura caipira, mas com aqueles nuances mágicos no ar. A ambientação rural é belíssima e naturalista, nada de estúdio com planta de plástico, o mato era mato mesmo, a trilha era de terra batida e os sons da natureza eram todos naturais. E isso dá ao filme uma atmosfera quase documental, gente. É como se a câmera tivesse invadido uma história que era para ser contada ao pé da fogueira, sabe? A direção de arte, ela é simples, porém simbólica. As cenas no mato, elas são marcadas pelas sombras e pelo silêncio, criando um clima de suspense inocente que funciona até hoje. Agora, muita atenção aqui. Se você é daqueles que cresceu vendo a série clássica da Globo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou as séries mais atuais, e tá esperando aparecer uma Cuca jacaré falante nesse filme, pode tirar o cavalinho da chuva. A Cuca aparece bem pouco nesse filme, né, como uma velha bruxa, em cenas bem rápidas e quase oníricas. Ela não tem nenhum confronto assim direto com nenhum personagem. E aqui vai uma curiosidade que vale like nesse vídeo, hein? Nos livros do Monteiro Lobato, a Cuca em si, ela só aparece uma única vez, que é justamente no livro do Saci. Isso mesmo que vocês ouviram. Toda essa imagem de vilã recorrente foi alimentada posteriormente, justamente por conta das adaptações televisivas. Que coisas horríveis você está me dizendo! A Narizinha aqui no filme, ela tem um papel mais tímido, porém ainda assim relevante. Ela é enfeitiçada pela Cuca e ela precisa ser resgatada. Já a Emília, apesar dela aparecer, ela tem uma participação bem breve, sem todo aquele protagonismo que ela ganhou nas versões futuras. Porém, gente, Emília é Emília, não tem jeito. Qualquer adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela rouba a cena. Todas as cenas desse filme em que essa boneca aparece são as melhores. Não tem como. É incrível o magnetismo que tem essa personagem. Pois eu, Narizinho, não sinto saudade de nada. Nem me lembro que eu comi hoje no almoço. Mas aqui mesmo, no filme especificamente, o foco é no Pedrinho e na mística do Saci. Agora segura essas pepitas de bastidor que só o TV Porreta traz pra você. O filme ele foi gravado em Taubaté, em São Paulo, né, que é a cidade natal do Monteiro Lobato. E as locações externas são 100% reais. Nada de estúdio fake. Isso até gerou um susto de verdade na criançada do elenco. Inclusive, o elenco mirim ele teve que se virar sem ponto eletrônico ou sem dublagem posterior. Tudo que a gente vê no filme foi na raça e no gogó. E pra ser bem sincero, a naturalidade deles no filme é um charme à parte. A produção do filme teve apoio da família Lobato, né? Inclusive uma das netas do autor aparece discretamente no easter egg no filme. Eu não encontrei essa personagem até agora, né? Talvez ela tenha feito a Yara, não sei.
não percebi, talvez seja ela. Então eu não tenho essa informação para passar para vocês, mas isso que é um easter egg raiz, né? A fotografia é de Rudá de Andrade, que é filho do poeta modernista Oswald de Andrade, e ele traz para esse filme momentos realmente lindos, gente, com composição visual pensada mesmo com poucos recursos naquela época. Infelizmente, boa parte do material promocional desse filme se perdeu pelo tempo, incluindo cartazes e registro da estreia do filme. O que nos resta de fato é o filme em si, e isso vale cada segundo, gente. Rever o Saci hoje em dia é um exercício de ternura e respeito. Mesmo com seus limites técnicos, ele tem muita alma e dignidade, coisa que muito filme caro por aí não entrega mais. É tocante ver personagens como a Dona Benta, a Tia Anastácia, a Emília, o Saci, Yara, Tio Barnabé, todos com aquela energia teatral do cinema antigo, mas sem jamais cair na caricatura. A música, os efeitos práticos e o uso da luz cria um efeito mágico com poucos truques, né? É o cinema em sua essência. E acima de tudo, o filme é um marco cultural. Foi a primeira vez que o folclore brasileiro saiu das páginas dos livros e ganhou carne e osso no cinema. Nós não copiamos fadas europeias ou super-heróis americanos, nós trouxemos o Saci com uma perna só, gorrinho na cabeça, para poder protagonizar nossa própria aventura. E o Saci de 1953, gente, é mais do que um filme. É resgate, memória e afirmação cultural. É a prova de que o Brasil pode e deve contar suas próprias histórias com muito orgulho. Então aqui vai meu desafio. Chama a família, reúne todo mundo na sala, clica em um dos links que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo e reassista essa preciosidade do cinema nacional com os olhos de hoje em dia. Depois você volta aqui e me conta, o Saci é um filme que te assusta ou dá vontade de correr com ele e matar fora para poder fazer travessura? Então curte esse vídeo, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever, porque aqui no TV Porreta a nostalgia é tratada com seriedade, mas com uma pitadinha de travessura. Eu sou o Romualdo e esse é mais um Túnel do Tempo. Fique com Deus e até a próxima. Ready, aim, fire!